aprendemos também um pouquinho sobre o avivamento, né? A palavra avivamento, né? Nós sabemos que ela vem acompanhada não só de alegria no coração, oba-oba, essas coisas, né? Mas o verdadeiro avivamento, ela vem juntamente ligada à humilhação, à oração, à busca por Deus e à conversão, né? Então, nós podemos buscar isso todos os dias da nossa vida, porque se nós buscamos a Deus, nos humilhamos, oramos a Ele, Ele nos mostra os nossos erros, aí a gente se humilha, pede perdão a Ele e se converte, a gente deixa de fazer aquilo e começa a seguir em direção a Cristo, né? Então, quando eu falei de Pedro, que nós vamos aprender sobre ele, um Pedro, que o irmão estava falando, né? Um Pedro que largou tudo para seguir a Jesus, largou tudo quando Jesus chamou ele. Assim é nas nossas vidas também, quando aceitamos Jesus, nós largamos a vida antiga e vamos viver uma nova vida com Cristo. Mas nesse caminho, ele foi moldado, foi repreendido, mas não deixou. Chegou a negar Jesus, como nós vimos, né? Nós vamos ver na lição também. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu dele, né? Então, os discípulos ali escolhidos, isso a Bíblia nos diz que Jesus orou para poder escolher cada um deles. Mas cada um tinha suas falhas, tinha seus defeitos, mas tinha suas virtudes também. E Deus trabalhou isso na vida deles. Nós vamos ver um Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver um Pedro avivado, um Pedro que foi pregar a mensagem de arrependimento, né? Então, vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. Está convidando aqui nosso irmão Diácono Sérgio para estar fazendo a leitura juntamente com toda a igreja. Salve, amada igreja da Paz do Senhor. Amém. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 24. Estarei lendo os pares e a igreja os ímpares. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, pois escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi dado conselho e presidência de Deus, tomando vós, crucificaste e mataste pelas mãos injustas. A qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém? Vamos convidar o professor de hoje, pastor Roberto, pedir para a nossa missionária Zinete estar com ele, amém? Oremos todos. Soberano Deus e bondoso Pai, aqui está teu servo, Pai. Tem colocado diante da tua presença a sua vida, Senhor. E nesta noite continue usando como canal de bênção para nossas vidas, ó Pai. Vem sobre ele o teu Espírito Santo, Pai. E fala através, Senhor, do teu servo, Pai.
como um canal de bênção, Pai. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, e nos ajuda a obedecer a Tua palavra, Pai. Continue usando com poder, com ousadia, com unção, Pai, na autoridade do Teu nome, Jesus. Nós colocamos o Teu servo em Tuas mãos, porque ele é Teu filho. É no nome de Jesus que nós já Te agradecemos. Amém. Pai, Senhor, amados irmãos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aprender a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando esse assunto tão importante sobre a vida de Pedro. E o texto já lemos, né? O título da lição os irmãos já sabem, o avivamento no ministério de Pedro. E a nossa revista está com esse título: Aviva a tua obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós precisamos ver isto, nos quebrantar e viver o avivamento que Deus tem para nossas vidas. E o texto áureo diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Agora a igreja do Senhor. Pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Aleluia. E é verdade prática que diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Agora a igreja do Senhor. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Amém. Os amados vamos poder tomar assento adorando ao Senhor. Nós vemos que nossa lição de avivamento, nós temos a leitura bíblica semanal. Eu creio que os irmãos leram, né? A vigilância e oração para a carne que é fraca. Modelo de oração ensinado por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. A quarta-feira, línguas e magnificação a Deus do Espírito. Batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. Falar em línguas e a prática do amor. E no sábado não deve haver proibição de falar em línguas. Isso você pode fazer no teu secreto, você pode fazer no culto de louvor e dança ao nosso Deus, demonstrando que você está se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Amém? A introdução, bom, antes da introdução, vamos fazer as perguntas, porque eu tenho que os irmãos já estudaram, né? Então nós temos aqui revisando o conteúdo. Revisando o conteúdo fala assim, primeira pergunta: diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Duas criadas depois de várias pessoas. Dos criados e depois várias pessoas. Qual foi o impacto dos ouvintes na pregação de Pedro? O que impactou os ouvintes de Pedro? Vamos estudar a semana. A pergunta é: qual foi o impacto dos ouvintes na pregação de Pedro? Então, na pregação de Pedro, o coração dos seus ouvintes foi impactado e teve um quebrantamento, e aí eles perguntaram: o que eu devo fazer para ser salvo? Né? A terceira: qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre de coxo? A morte e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. O enfermo recebeu a saúde, né? Através da ministração. Quarta: como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia dos Pentecostes. Aleluia. E quinta: o que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes da sua volta? Uma grande falta de fé. Aleluia. Nós estamos vendo isso acontecer. Então os irmãos estão cientes. Então vamos entrar na introdução da lição. A introdução diz assim: nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro,
um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos saber que Pedro foi aquele que se destacou mais. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então hoje os irmãos já estão falando, nós falamos, os irmãos já comentaram a respeito de Pedro. Os irmãos já sabem muito bem a história do apóstolo Pedro. E nós vamos falar sobre a história do apóstolo Pedro, para os irmãos terem uma ideia mais ampla sobre a vida de Pedro. E Pedro respondeu, versículo que nós vamos estar assim como chave. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Então vamos analisar a vida espiritual do apóstolo Pedro em dois aspectos. Pedro antes do Pentecoste e o Pedro depois da experiência de Pentecoste. E assim teremos uma ideia o quão importante é ser cheio do Espírito Santo. Então vamos analisar a vida de Pedro em dois aspectos. Antes do Pentecoste e depois do Pentecoste. Pedro antes do Pentecoste. Ponto 1. Pedro era um homem impulsivo. Em geral tempestuoso, sendo o primeiro a agir e falar o que lhe vinha à mente, e caracterizava-se por seu entusiasmo em tudo que participava. Então nós vemos que Pedro tinha um espírito assim participativo, então ele sempre era impossível, ele já queria estar fazendo. E às vezes nós somos assim e agimos sem pensar. E é necessário nós pararmos, analisarmos, pensarmos e depois ter as nossas ações. Quem era Pedro? Quem era Pedro, amados irmãos? Vamos ver o conhecimento dos irmãos aqui no chão. Quem era Pedro? Pescador. O que mais? Não vi. Pedro era? Irmão de André, o que mais? Só? Ele era mais velho. O que mais? Era Era homem. Tinha duas pedras. Cabeça. Aleluia. Os irmãos sabem, acho que está com receio de falar, né? Quem era Pedro. Mas os irmãos já leram a história de Pedro, assistiram o filme de Pedro, tem uma noção sobre a vida de Pedro, né? O Pedro é o que mais se destacou, né? Então, o seu nome, Pedro, quer dizer, Petros, que significa uma pedra pequena e também chamado de, para o segundo nome de Pedro, chamado de Simão, Cefas, né? Bajonas. Ocasionalmente, nos evangelhos, os dois nomes são usados, né? Aí tem várias passagens bíblicas que eu não vou citar. E às vezes, o uso de ambos os nomes é indicado em Mateus, Atos. É evidente que ele foi chamado de Simão ao longo do seu ministério com Jesus. Porém, tornou-se cada vez mais conhecido por Pedro durante o período apóstolo. E no Novo Testamento nos diz que Pedro era casado. Pedro era casado, não era solteiro. Né? Em Marcos capítulo 1, versículo 29 e 31, Jesus cura então a sogra de Pedro. Nós vemos que em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 diz: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro? Então, os apóstolos, nas suas viagens missionárias, levavam a sua esposa consigo na viagem. Aqui está escrito em 1 Coríntios 9, versículo 5. E nós vemos que nosso pastor também faz o mesmo. Ele vai para a pátria e leva a missionária
Nédia junto. O pastor vai para a convenção lá em Goma, leva a missionária Nédia junto. Aonde o pastor Inácio vai, a missionária Nédia acompanha. Agora está no Brasil. Né? Então nós vemos que a esposa do obreiro deve acompanhar o seu esposo no ministério. Não é só o pastor como pastor e a esposa do pastor, mas presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores. As esposas devem acompanhar o ministério de seu esposo, ajudá-lo, apoiá-lo, para que ele possa exercer o seu ministério com excelência, pois nós vemos na palavra que a esposa de Pedro acompanhava. As esposas dos apóstolos acompanhavam para o seu trabalho missionário. Está na palavra, né? A cidade que Pedro nasceu, ou que ele morava, qual é? Está em João capítulo 1, versículo 44. Que está na cidade que ele nasceu, ou morou, a cidade natal é Betsaida. O nome do pai de Pedro era? O nome do pai de Pedro era? Jonas. João 1,42. O pai era um pescador de profissão. Como eram seus filhos André, Pedro, eles eram da cidade de Betsaida. Mas posteriormente, quando eles encontram com Jesus, eles residem quando eles tiveram encontro com Jesus, foram residir, onde eles foram morar? Em Cafarnaum. Está em Marcos capítulo 1, versículo 21 e 29. É a ocupação. Pedro e seu irmão eram pescadores no mar da Galileia, Mateus 4, 18. É possível que eles são sócios do negócio de pesca, com Tiago, João, filhos de Zebedeu, Lucas capítulo 5, versículo 10. Então eles têm uma sociedade de irmãos nessa companhia de pesca que eles exerciam essa atividade. Agora, o encontro com Jesus. Como é que foi o encontro de Pedro com Jesus? Os irmãos podem me contar? Como foi o encontro de Pedro com Jesus? Está pescando. Estava pescando o que mais? Jesus chamou. Jesus chamou. Não Hã? tinha pescado nada. Não tinha pescado nada. Bom, a conversão de Pedro é presumida em João capítulo versículo 42. Quando André apresenta Jesus ao seu irmão e esse recebe um novo nome. André, irmão de Pedro, era um discípulo seguidor de João Batista, conforme João capítulo 1, versículo 35. Mas tornou-se um seguidor de Jesus após o testemunho de João Batista, quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, conforme está em João capítulo 1, versículo 36. André, por sua vez, localizou seu irmão Pedro e disse: achamos o Messias, versículo 41. Quando Jesus viu Pedro, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. João capítulo 1, versículo 42. Pedro, o líder dos discípulos. Pedro era um líder dos discípulos. Pedro ocupou a posição de liderança do grupo dos 12. Ele é o primeiro das 4 listas dos 12 discípulos no Novo Testamento. Pedro sempre está destacando aqui. Nos evangelhos, ele é mais frequente mencionado entre os 12. Pedro, frequentemente, era porta-voz dos 12 discípulos, conforme em Mateus capítulo 15, versículo 15. O fato dos cobradores de impostos do templo terem aproximado de Pedro indica que o seu papel era de liderança. Os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro. Ao longo dos relatos, Pedro agiu e falou em nome dos demais discípulos, sempre Pedro. Aí nós vemos aqui o exemplo. No evento da transfiguração é Pedro que queria levantar as tendas, conforme Marcos capítulo 9, versículo 5. Pedro, então, na experiência da transfiguração, vocês vão saber a história.
quando eles foram para o monte, os três, né? Jesus, Pedro, Tiago e João. Mas Pedro é que fala, Pedro que toma aquela iniciativa de falar, de levantar 3 tendas, para Jesus, para Elias e para Moisés. Pedro toma a iniciativa. E somente ele teve fé suficiente para tentar andar sobre as águas. Nós já sabe a história. Né, Jesus indo por sobre as águas, nós já sabe a história. E ele olhando para Jesus. Nós já sabemos toda essa passagem. E sempre volta aquele foco. Não tire o seu olhar de Jesus. Porque se nós tirarmos, nós vamos nos afundar no mar dos problemas. No mar das dificuldades. No mar da ansiedade, no mar da angústia. No mar da aflição. Não tire os olhos de Jesus. É ele que pede ao Senhor para explicar o seu ensino sobre perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21. E também ele pede para explicar sobre as parábolas. Pedro toma essa ousadia para pedir, para Jesus explicar. Ainda é Pedro que expressa a mente dos discípulos. Em Mateus capítulo 19, versículo 27, dizendo: eis que nós deixamos tudo e seguir o Senhor. Que será, pois, de nós? Então, os discípulos tinham essa pergunta. Porque, com certeza, eles tinham um diálogo entre si. Aí Jesus está lá, aí Pedro chega e faz a pergunta. Nós deixamos tudo para seguir. O que será de nós? E nós? Será que nós deixamos tudo para seguir Jesus? Será que tem alguma coisa que está ainda nos segurando para nós seguir a Jesus com perseverança, com humildade, com honestidade, de boa vontade? Será que não tem alguma coisa impedindo de nós exercermos o nosso ministério que o Senhor Jesus nos deu para mim, para você? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Será que não tem alguma coisa impedindo nós fazermos o trabalho para Jesus com excelência? Pedro aqui fala que ele falou por todos, mas a palavra fala por nós também. Será que nós também ainda não estamos nos aplicando dentro desse contexto, de deixar tudo e seguir Jesus? Porque a palavra fala, esses sinais seguirão aos que creem. E se os sinais vão seguir, é necessário eu fazer o quê? Para que esses sinais aconteçam, os milagres aconteçam, o que eu tenho que fazer? Crer e obedecer. Mas nós temos que fazer? É pregar. É falar de Jesus, obedecer e ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Falar as boas novas de salvação, falar de Jesus Cristo. Aí com certeza, o que Jesus prometeu no reino celestial, nós vamos receber. Mas nós precisamos perseverar em buscar o Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo. Porque os apóstolos, os discípulos, falam, nós deixamos tudo, nós não estamos mais trabalhando na vida secular, nós estamos seguindo a Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos iam, e Jesus ia ensinando, Jesus ia discipulando, Jesus ia orientando eles. E nós somos orientados pela palavra de Deus. E eu estou seguindo a Cristo. Nós estamos seguindo a Cristo, não estamos seguindo o homem. E se eu estou seguindo a Cristo, eu tenho que obedecer a sua palavra. E a palavra de Deus está expressa, a palavra de Deus está aí para todos nós. A fonte está aqui na palavra. Na palavra. E quando nós buscamos na fonte, nos enchemos do Espírito Santo. Aleluia, o Senhor te usa. O Senhor nos usa. Porque é para o reino celestial, não é para nós, é para o reino. É para glorificar a Jesus Cristo, é para exaltar a Jesus Cristo, é para demonstrar que Jesus habita em nós. Os apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus. Eu e você. Nós deixamos. Não precisa me responder. Faça uma análise da tua vida e veja como você está servindo o Senhor, como você está se entregando ao Senhor, como você está dedicando ao Senhor.
Senhor pede, filho meu, dá-me o teu coração. Prosseguindo, nós vemos aqui a confissão e a repreensão. Primeiro, a confissão. Mas nós estamos aqui, Pedro, antes do Pentecoste. Confissão. Em uma conversa com seus discípulos a respeito das declarações de quem o povo dizia quem ele era, Jesus perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta então para os discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Agora voltamos para nós aqui, o que nós dizemos quem é Jesus? Uns vai dizer ele é médico, outro vai dizer ele é mestre, uns vai dizer ele é o que me cura. Cada um de nós vamos ter uma resposta, né? Porque Jesus perguntou a eles, e vós? O que dizeis que eu sou? E Deus dá essa revelação para Pedro. Nós vemos aqui. Pedro respondeu sem recitar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Veja que a revelação pelo Espírito de Deus, porque foi Jesus dizendo que foi o Pai que te revelou. Quer dizer, ele estava sintonizado, ele estava sincronizado com Deus naquele momento daquela pergunta. E nós precisamos também dar nessa ligação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a igreja. Porque nós somos um corpo, é uma unidade. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 16. Em sua réplica, Jesus declarou que tem sido tema de muitos comentários. Então Jesus responde, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei a chave do reino do céu. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19, Marcos 2, 27 e assim por diante. Em Mateus 16, 13 a 19, o significado dessa passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e nos demais discípulos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, e Jesus emprega uma mensagem aqui. Ele chama o seu discípulo de Pedro, quer dizer, Petros, que significa pedra pequena. Nós vemos aí no mundo que eles falam outra coisa, né? A seguir ele diz, sobre esta rocha, sobre esta pedra, quer dizer, pedra grande, ou uma rocha, ou rochedo. Edificarei a minha igreja, sobre a confissão feita por Pedro. E nós sabemos que a igreja está edificada na que é Cristo Jesus. Então a minha casa espiritual tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. Se eu alicerçar a minha casa na areia, vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades, vai transbordar os rios, ela vai cair, vai ter grande ruína. Mas se eu edificar a minha casa espiritual na rocha que é Cristo, pode vir as tempestades, pode vir o transbordar dos rios, mas a minha casa não vai cair. Está na Bíblia, está na palavra. Aonde eu tenho edificado a minha casa espiritual, não é no conhecimento humano, é na palavra, que é o verbo vivo revelado, Jesus Cristo. A nossa fé não está no homem, está em Deus. Porque a palavra fala, sem fé é impossível agradar. Então, eu preciso ter fé para aproximar de Deus, de Cristo, de construir a minha rocha. E graças a Deus que os amados irmãos estão construindo a sua casa espiritual na rocha. Pode vir a tempestade e Guilherme, você está lá. Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou Jesus, Jesus, oh glória. E aí vai. Porque a nossa fé não está no homem, está em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nele você pode confiar. Mas quando eu só olho os meus problemas, eu vou me afundando e não consigo ver o final, não consigo ver a luz do túnel, porque eu não estou olhando para Cristo, eu não estou firmando a minha casa na rocha, eu preciso firmar a minha casa na rocha. Porque muitas vezes eu firmo a fé no meu emprego, eu firmo minha fé no meu futuro.
confirmo minha fé num carro novo, uma casa nova, numa empresa nova, numa faculdade. Amado, a nossa fé tem que estar em Jesus. Os projetos e os sonhos nós temos que fazer sim, mas entregá-lo a Jesus. E Ele vai abençoar, Ele vai prosperar, Ele vai direcionar pelo seu Espírito Santo, porque Deus é Deus de confusão. Nós estamos servindo um Deus vivo, que se preocupa nos mínimos detalhes da minha vida e da tua vida, mas nós temos medo de entregar. Mas vamos voltar aqui para Pedro, senão vamos sair muito fora. Falei sobre a confissão de Pedro. Agora, a repreensão de Jesus, repreendendo Jesus, né? Certa ocasião, Jesus começou a informar os seus discípulos acerca do seu sofrimento, vindouro e morte. E Pedro, chamando à parte, Pedro chamou Jesus à parte, para conversar com Jesus. Não foi na frente de todos os discípulos, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda-te, Satanás. Não é que Jesus está dizendo que Pedro é Satanás. Jesus está dizendo assim: Pedro, não deixe o diabo usar tua boca. E muitas vezes eu, como cristão, como crente, eu empresto a minha boca para o diabo. Como pastor? Como posso fazer isso? Quando eu falo mal do meu filho. Você não presta, você é muito traqueiro, você é bagunceiro. Meu amado irmão, nós somos chamados para abençoar. Eu tenho que abençoar meus filhos, eu tenho que abençoar minha esposa, eu tenho que abençoar meu esposo. E muitas vezes eu repreendo meu filho de uma forma dura. Quer dizer, eu estou emprestando minha boca para o diabo, porque eu estou tentando matar a fé do meu filho em Deus. Eu tenho que ensiná-los a palavra. E quando eu ensino a palavra do meu filho, ele vai entender pelo Espírito Santo que meu pai é servo de Deus, que minha mãe é servo de Deus. Quando eu deixo de ensinar o meu filho, eu estou pecando. Que a palavra fala: ensina a criança no caminho. No caminho, quer dizer, junto. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então eu tenho que ensinar o meu filho a palavra. Ser o exemplo do meu filho a palavra. O seu filho já viu você orando? O seu filho já viu você cantando? O seu filho já viu você pregando? O seu filho já viu você evangelizando? O seu filho já viu você dando testemunho de Jesus? Amado, nós precisamos ser exemplos. Está na palavra de Deus. Então que possamos ver o exemplo de Pedro, não emprestar a nossa boca para o diabo, porque muitas vezes nós emprestamos, maldizendo nossos irmãos, nosso pastor, nossos obreiros. Isso é errado. Deus quer que nós sejamos abençoadores. Abençoe o teu irmão, abençoe o diabo, abençoe o cooperador, abençoe o presbítero, abençoe o evangelista, abençoe a esposa, abençoe os filhos. Seja abençoador. Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar, de reclamar, de apontar defeito. Não. Deus não nos colocou como juiz. Quem julga é a palavra. E se eu estiver pecando, eu tenho que pedir perdão a Deus. E Pedro pergunta para Jesus, né, quantas vezes eu tenho perdoado o meu irmão? Pedro perguntou para Jesus, não foi? E Jesus responde, quantas vezes? Muita coisa, né? É muita coisa. E às vezes eu não consigo perdoar o meu irmão por causa de uma falha dele. Porque ele é mais fraco que eu. Mas eu tenho que pensar, não, ele é fraco, mas Deus vai fortalecê-lo. Porque eu vou orar por ele, ele vai se fortalecer na fé, e ele vai ser um ganhador de alma, ele vai trabalhar na igreja, vai estar fazendo ação social, ele vai estar evangelizando, ele vai estar sendo uma labareda de fogo na hora do Senhor. Vamos prosseguir aqui. Pedro e as atitudes de um homem impossível. Primeiro, na última ceia, durante a celebração da última Páscoa, Jesus forneceu instruções a Pedro
E é João para os preparativos necessários, conforme Lucas capítulo 22, versículo 8, que diz, né? Depois de tudo pronto, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Entretanto, ao chegar a vez de Pedro, este declarou com humildade presunçosa. Existe isso? Humildade presunçosa? Nós estamos vendo aqui com Pedro. Nunca me lavará os pés. Mas ao ouvir a resposta de Jesus, porque Jesus falou assim: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí quando Pedro ouve essa palavra, opa! Aí Pedro acrescentou: que lavasse também as mãos e a cabeça. João capítulo 13, versículo 3 a 9. E Jesus, nós já estamos indo pela sua palavra. Jesus deu o exemplo de humildade, que nós também precisamos lavar o pé do nosso irmão sendo humilde. Sendo humilde. Muitas vezes nós não conseguimos lavar o pé do nosso irmão. E a palavra fala: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz. Eu preciso lavar os pés do meu irmão? Sim. Pela palavra? Sim. Deixa Deus te usar. Com amor. Com amor. No Getsemane, depois de acompanhar Jesus no Getsemane, Pedro puxou a espada, ao ver Judas como tirou a armada para prender Jesus, e cortou a orelha direita de quem? Como é que é o nome do soldado? Que era soldado do sul? Sacerdote. Né? E a atitude prontamente repreendida por Jesus. Né, para não usar de violência. E muitas vezes nós usamos de violência. Agora, na negação. Mais tarde, Pedro declarou de modo nenhum abandonaria Jesus. Será que nós já declaramos isso, que nunca vamos abandonar Jesus? Com certeza nós já fizemos esse voto no batismo das águas. Que nós fizemos a nossa promessa. Quando o pastor pergunta, vai aquela pergunta clássica, né? E nós respondemos: prometo. E muitas vezes nós descumprimos a nossa promessa de ser fiel a Deus, ser fiel a Jesus, a sua palavra e a igreja. Porque foi Deus que te colocou aqui. Foi aqui que Deus te discipulou através do nosso pastor. Foi Deus que nos uniu em Cristo Jesus. E se Ele nos uniu, nós devemos permanecer unidos, porque a palavra fala: ó, comam com suave é, que os irmãos vivam em união. Isso é unidade. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. Deus nos uniu pelo seu amor. E Ele quer nos unir mais ainda para realizarmos uma grande obra com o avivamento final. E por isso nós precisamos unir nossa fé em obediência à sua palavra. Vamos lá. Primeira negação. Pedro nega 3 vezes Jesus, né? Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negará. Lucas capítulo 22, versículo 31. Pedro então nega Jesus por 3 vezes. Primeira negação. Depois da prisão de Jesus, Pedro e João seguiram de longe até o palácio do sumo sacerdote Caifás e entraram no pátio, onde uma serva perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: não sou. Está em Lucas 22, 55, Marcos 14, Mateus 26 e João 8, 18. A segunda negação de Jesus, de Pedro nega Jesus. A segunda ocorre no alpendre, para onde havia se retirado. Ali outra serva exclamou aos que estavam por perto: este também estava com Jesus em Nazaré. Pedro negou por meio de juramento: se quer conhecer Jesus. E aqui quem acusa é um homem.
Uma serva falou, depois um homem fala. Está em João capítulo 18, versículo 25. E a terceira negação? A terceira negação ocorreu algum tempo depois, passado cerca de 1 hora depois, Lucas capítulo 22, versículo 59. Em resposta a alguém que acusou em razão do modo de falar, Mateus 26, 73, Pedro começou a praguejar e declarou: não conheço esse homem, Mateus 26, 74. O galo cantou em seguida e Pedro, ao ver Jesus fitando-lhe os olhos, Lucas 22, 61, percebeu a sua própria culpa e saindo dali chorou amargamente. Nós vemos aqui Pedro, discípulo de Jesus, seguindo Jesus, acompanhou os milagres de Jesus, e nessa situação que houve, Pedro nega Jesus. E ele prometeu que não abandonaria. Mas nós fazemos a mesma coisa. Sim ou não? Os irmãos concordam comigo? Que nós negamos Jesus em algumas ocasiões da nossa vida, durante a nossa peregrinação a algumas mansões celestiais. Nós não negamos Jesus em alguma ocasião. Em alguma situação nós não negamos Jesus. Não precisa me responder o que é. Cada um sabe no coração onde nós negamos Jesus. Então que possamos fazer igual Pedro. Ele viu Jesus, sentiu que o que Jesus tinha falado aconteceu com ele, e acontece conosco também, porque nós negamos Jesus. Mas o olhar de Jesus, ele demonstra o seu amor para conosco, nos perdoando. O que acontece com Pedro, ele sai e chora amargamente, arrependido. Não é aquele arrependimento, né? Mas é aquele verdadeiro arrependimento. Eu neguei, meu mestre, eu neguei ao Jesus. Mas ele se arrepende, e então o perdão de Deus vem. Então que possamos sempre nos humilhar. A palavra fala: humilhar debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. A palavra fala: se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Eu amo esse versículo, porque quantas vezes esse versículo me consola. Porque quantas vezes nós pecamos no falar, no pensar, no agir, nas ações, porque às vezes eu machuco meu irmão de palavra, eu machuco meu irmão com ações, eu machuco minha esposa, eu machuco meu esposo. E tem que ter o perdão no nosso coração, amados. Nós temos que estar dispostos a perdoar. Porque Jesus esteve disposto, sempre tem que estar disposto a nos perdoar. E Ele nos perdoa porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus de amor. E Ele quer você mais perto dEle, Ele não quer te condenar, Ele quer você mais perto, por isso que Ele nos corrige. Filho meu, dá-lhe o teu coração, a palavra fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele tudo fará. Mas nós não entregamos tudo. Entregamos 10%, 50%. Não sei quantas porcentagem que nós estamos entregando, mas nós precisamos entregar tudo. Deus quer-nos 100% espiritual e corpo. Eu gosto do hino sintático cristão. Espiritual e corpo, eu entrego. Eu consagro. Nós cantamos aqui: eu consagro ao Senhor. Vamos, amados irmãos, dar um passo de fé e consagrar a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Entre as principais características de Pedro, pode-se destacar a devoção do Mestre, João capítulo 13, versículo 17, que levava os seus exageros, João 13, 9, uma disposição vigorosa que por vezes se manifestava como ousadia em Mateus capítulo 14, versículo 29, uma impulsividade em João capítulo 18, versículo 10, possui um temperamento colérico que se deslocava facilmente de um extremo para o outro, conforme João capítulo 13, versículo 8 a 9. Agora, Pedro, segundo tópico, Pedro após o Pentecostes. Terminamos o primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. Agora, Pedro após o Pentecostes. A transformação de Pedro. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro foi transformado num outro homem. A vida de Simão Pedro é um testemunho perecível de como o Espírito Santo pode transformar uma vida e usá-la
ao serviço do reino de Deus. Depois da experiência do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, que nós já lemos essa história, já ouviram essa história do dia de Pentecostes, Pedro nunca mais foi o mesmo. Tornou-se um homem cheio do Espírito Santo, um grande pregador e um apóstolo de sucesso. Um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. O Senhor fala com ele e ele fala com Deus. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, o Senhor revela os seus segredos, porque a palavra fala que Deus revela os seus segredos para os seus. Não foi assim com Abraão? Deus não revelou para Abraão que Deus destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus comunicou para Abraão. Aí Abraão ora e intercede por Sodoma. Fala, Senhor, se houver 50 justos na cidade, tu vai destruir. E Deus responde, se houver 50 justos, por amor aos 50 não vou destruir. Veja a intimidade de Abraão com Deus. E nós não temos essa intimidade. Não temos. Porque se Deus revelasse os segredos para você, você estaria mais cheio do Espírito Santo. Eu estaria mais cheio do Espírito Santo. Porque eu me incluo também. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, corta dos dois lados. Se só cortar desse lado aí, está errado. Tem que cortar do lado de cá também. Então a palavra fala comigo e fala com você. Porque Deus fala com todos. Nós precisamos ter a intimidade como Abraão teve. Ter a intimidade como Daniel teve. Daniel é um homem de oração, ele orava 3 vezes ao dia. Deus revelou grandes segredos para Daniel. Deus também quer revelar seus segredos para você. Ele vai te comunicar algo do seu futuro, do seu trabalho. Pois Deus conhece todas as coisas, pois Ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele é Deus Todo-Poderoso. E quando você se coloca diante dEle e fala, eis-me aqui, Senhor, como fez o profeta Isaías, Ele vai começar a te direcionar para o centro da vontade, que é o melhor lugar, é você estar no centro da vontade. Quando você está do lado, cuidado, perigoso, esteja no centro da vontade de Deus. Depois do Pentecoste, o ministério de Pedro foi marcado por numerosas demonstrações do poder de Deus. Um coxo foi curado, conforme em Atos capítulo 3, o irmão já sabe dessa passagem. O lugar em que Pedro e outros irmãos em Cristo estavam reunidos moveu-se com o poder de Deus, Atos capítulo 4, versículo 31. Ele usou o dom do discernimento de espírito em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 4. Um avivamento ocorreu em Samaria, conforme Atos capítulo 8, Pedro, e ele foi liberto da prisão por um anjo, conforme Atos capítulo 12, versículo 1 a 19. Veio Pedro depois do Pentecoste. Então veja que quando você é cheio do Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, já é selado. Agora nessa hora buscar um revestimento de poder. Buscar o Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo. Nos humilhar, conforme a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 7,14. Quando nós nos humilharmos aos pés do Senhor e buscar o verdadeiro avivamento em meu viver, o meu falar, o meu cantar, o meu pensar, na minha vida, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, nos meus projetos, com certeza o avivamento virá sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade. Agora vamos falar um perfil de Pedro aqui. A história de Pedro é contada nos Evangelhos e no livro de Atos, irmão, já sabe disso. O apóstolo também é mencionado no livro de Gálatas. Ele escreveu 2 epístolas, Pedro. Agora os pontos fortes e os êxitos. Tornou-se um líder de reconhecimento entre os discípulos de Jesus e estava entre os 3 mais próximos de Jesus. O apóstolo Pedro. Mais próximo de Jesus. Né? Agora o nosso mais próximo aqui, vamos supor, é minha esposa, é meus filhos. Cada um tem o seu mais próximo aí na sua casa. Na nossa casa, é a esposa e os filhos. O esposo e os filhos.
todos com Jesus. Tem que ter intimidade na casa. O culto começa em casa. Nosso culto ao Senhor começa em casa. Se eu não perdoo meu esposo, se eu não perdoo meu filho, como posso adorar a Deus? Se eu não me preparo em casa para entregar o culto ao Senhor, como eu posso adorar a Deus? Eu tenho que ajudar o meu esposo, a minha esposa a se preparar para o culto ao Senhor. E nós falhamos nisso porque eu vou fazer isso e esquecemos de preparar-nos para o culto ao Senhor. Foi a primeira grande expressão do Evangelho durante e depois de Pentecostes, Pedro, né? Provavelmente conheceu Marcos, que deu-lhe informações que estão registradas no Evangelho de Marcos. E ele escreveu 2 epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro. Agora vamos ver as fraquezas e os erros. Ponto 1. Muitas vezes falava sem pensar, mostrando-se impulsivo e impetuoso. Será que nós não somos assim também? É impossível e impetuoso falar sem pensar. Durante o julgamento de Jesus, negou 3 vezes que conhecia. Mais tarde, Pedro considerou muito difícil tratar com igualdade os gentios. Será que isso também não acontece conosco? Deus não faz acepção de pessoas. Pedro confessou, mas ele fez. E nós fazemos acepção de pessoas? Às vezes a gente vê uns vídeos na internet e pessoas fazendo acepção por causa da roupa, por causa do traje. E nessas experiências sociais que eles mostram, quando vai com uma pessoa rica, a pessoa despreza. E quando a pessoa vai com a pessoa pobre, fala, eu estou com fome, não tenho nada, e aquela pessoa que não tem nada dá alguma coisa do que ele tem que dar. Quer dizer, o rico está esbanjando e não dá. E o pobre, o mendigo lá tem, aí a pessoa chega e fala, com fome vai dar. Não fazemos acepção de pessoas? O ser humano faz acepção de pessoas. Mas Deus não faz. E se Deus não faz acepção, por que eu tenho que fazer isso? Ah, eu escolhi essa irmã porque essa irmã é mais carinhosa. Eu escolhi aquele irmão. Nós pertencemos a um reino só, a Jesus Cristo. Amém. E eu tenho que demonstrar o amor de Cristo para todos. Eu tenho que amar a todos. Porque se eu não amar a todos, eu não estou obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus manda amar a Deus acima de todas as coisas, eu próximo, mas eu não consigo. Eu não consigo amar os meus inimigos. Eu não consigo amar aqueles que me perseguem. Eu não consigo amar. Mas a palavra fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Amados, se a palavra está falando que o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo, por que nós não abrimos nosso coração para que o Espírito Santo derrame o amor de Deus? Porque nós não nos entregamos a Ele para que Ele realize a obra em nós. Amados, vai tocar a trombeta. Nós temos essa promessa que Jesus diz, do modo que Ele subiu, virá. E é necessário nós estarmos preparados para que esse dia chegue e não nos pegue de surpresa como as virgens loucas. Porque as virgens prudentes tinham azeite, mas as loucas não. Fala de igreja, nós precisamos estar com a nossa vasilha cheia do azeite. Nos preparar para o encontro do casamento celestial, a noiva de Cristo, com Cristo. A palavra está nos orientando, nos ensinando para que possamos viver o avivamento. Onde eu parei? Missão indivíduos precisavam de unir-se à fé e ao conhecimento para não extinguir. A fidelidade de Deus pode compensar as nossas maiores infidelidades, porque Deus é fiel. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel.
É melhor ser um seguidor que erra às vezes do que alguém que não segue ao Senhor. É melhor ser um seguidor que erra às vezes do que não ser seguidor de Jesus. Porque quem não segue Jesus está destinado à condenação. Porque quem crê for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então é melhor seguir Jesus mesmo errando, que ele vai nos corrigindo, ele vai trabalhando em nós pela sua palavra. Aleluia. Deus seja louvado que ele nos corrige. Oh, glória. Bom, informações essenciais. A ocupação de Pedro, o irmão já sabe que é pescador e pregador de si. Familiares, o irmão já sabe. Pai, irmão, André. Isso contemporâneo de Jesus é Pilatos e Herodes, né? Agora, a igreja atual, né? Falando Pedro antes do Pentecoste, Pedro após o Pentecoste, e agora vamos falar a igreja de hoje, é o momento do Pentecoste. A igreja atual é do Pentecoste. O Senhor Jesus previu que na sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem e achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando vier o Filho do Homem e achará fé na terra? O que os irmãos acham? O que os irmãos entendem? Né? Quando nós ficamos doentes, a primeira coisa que a gente vai é para o médico. A gente não vai aos pés de Jesus. Porque eu tenho seguro, eu preciso usar o seguro porque eu estou pagando seguro. A minha confiança está no seguro, porque o seguro vai baratear o meu custo. Eu tenho que exercer fé. Eu creio que o Senhor Jesus tem poder para me curar. Eu vou lá, eu vou pedir oração, eu vou pedir a unção. Eu creio que Jesus pode me curar. Quando você vem com essa fé, você recebe. Agora, há ocasiões que Deus permite que você use o médico para você testemunhar o poder de Deus para que esse médico conheça Jesus Cristo. Aí você tem que falar de Jesus para esse médico. Só foi Jesus que curou. Foi Jesus que me trouxe aqui para Deus te usar a tua mão. São casos e casos, mas fé para receber a cura, fé para receber a salvação, fé para receber o reino, fé. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo a palavra de Deus. E quando nós deixamos nos congregar, nós estamos pecando. Quando nós deixamos de congregar, nós estamos pecando. Porque eu preciso ter fé para ouvir a palavra. Eu preciso ouvir a palavra para ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu venho para a casa do Senhor, eu creio que Deus vai falar comigo através da sua palavra. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa, segundo a palavra de Deus. Só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2, versículo 1. Começaram 500 irmãos orando, buscando. Somente 120 receberam. Porque perseveraram. E nos dias de hoje não é diferente. Nós precisamos perseverar em buscar o Senhor. Buscar o avivamento, buscar o batismo, buscar os dons espirituais, buscar a direção de Deus para que Deus use na mensagem, na obra do Senhor. Eu preciso buscar a direção de Deus, porque Davi sempre consultava o Senhor para ir para a guerra. E nós precisamos aprender a consultar o Senhor sempre. Em qualquer assunto, seja o mínimo dos mínimos, Deus se preocupa no mínimo detalhe da nossa vida. A igreja primitiva precisava do poder do alto. Israel era um povo que tomara conhecimento do que o Senhor Deus fez nos antigos tempos da nova aliança, dos milagres e prodígios operados desde a libertação do Egito.
Nós sabemos a história, como Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Na memória coletiva, havia esse registro na mente do povo de Israel. Depois, com a vinda de Cristo ao mundo, todos tomavam conhecimento dos seus sinais, milagres, prodígios operados nas ruas, nas sinagogas, no templo, à beira do mar da Galileia e em outros pontos. O povo de Israel viveu um tempo sem ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que mais de 400 anos depois, Deus ficou no silêncio, depois veio Jesus. O povo de Israel ouviu a voz de Deus. A igreja, nos seus primórdios, nasceu debaixo de um grande avivamento trazido por Jesus Cristo por meio do seu evangelho de poder. Assim começou o novo tempo no Pentecostes. E já vimos no capítulo anterior que Deus manifestou o seu poder e trouxe avivamento nos evangelhos. Em Atos dos Apóstolos, foi implantado pelo Espírito Santo o modelo da igreja que Deus quer que veio no mundo em todos os tempos, sobretudo os que antecedem a volta de Jesus. Então nós vemos que Jesus implanta a sua igreja através dos apóstolos. Aí nós estudamos toda a história de Atos dos Apóstolos, como foi a atuação dos apóstolos na obra da evangelização e obedecer o mandamento de Jesus Cristo. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo para fazer esta obra. Tempos de incredulidade global. Nos dias de hoje, a realidade espiritual mudou drasticamente. Até vendo essa realidade, Jesus disse aos seus discípulos, Lucas capítulo 18, versículo 8: digo-vos que, depressa, lhe fará justiça quando vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Pergunta de Jesus traz consigo uma afirmação real. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, será num tempo em que haverá acentuada falta de fé em todo o mundo, num tempo assim. É uma enorme necessidade de um grande avivamento pelas palavras de Deus. Só poderá haver um tempo de avivamento aos seguidores de Jesus se buscarem o derramamento do Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes. Então, para acontecer o verdadeiro avivamento, nós precisamos buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas não serão acrescentadas. Tu já sabe esse versículo decora. Né? Nós sabemos. Vamos colocar em prática. Tempos de multiplicação da iniquidade. No seu sermão profético sobre o fim dos tempos, Jesus alertou seus discípulos para diversas características desse tempo, além de prever a falta de fé no mundo. Jesus mostrou outra característica que marcarão os dias finais da ordem mundial e das coisas que vão vir. Primeiro, haverá falsos cristos, guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Será uma época catastrófica em termos de eventos escatológicos. Jesus previu a morte dos discípulos e o seu ódio por causa do seu nome. E no meio desse tempo tenebroso, catastrófico, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 14. Jesus já advertiu. Jesus já falou sobre o fim dos tempos. Isso está acontecendo diante de nossos olhos. A falta de fé, falta de amor, violência. E nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Jesus já avisou, Jesus não nos enganou. Agora, a atualidade da experiência pentecostal. As escrituras sagradas, na história do cristianismo, demonstram que a experiência pentecostal jamais se ausentou no arraial cristão. Nós sabemos que tem um grupo aí, teológico aí, teólogos que falam que era só para aquela época. Mas a palavra de Deus nos mostra que é para o dia de hoje. Então não cai na conversa desse teólogo que fala que isso foi para aqueles dias dos apóstolos. Essa experiência pentecostal é para os nossos dias. E nós temos visto alguns grupos já presenciarem desses eventos. O último nós vimos foi na América, né?
foi girando, e todo mundo lá na igreja, na faculdade, lá o povo se juntando lá, louvando e adorando a Deus. Nós ouvimos também um pouco assim de Israel, também um pouco louvando a Deus lá. E nós queremos isso para nós também. Esse mover do Espírito Santo em que o culto começa e não acaba. Não acaba porque o povo quer, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Fome de Deus. Então nós cantamos, eu quero Deus, mas da boca para fora. Aquele louvor, né? Nós precisamos querer Deus de coração. É tão atual hoje, como foi no tempo antigo. O apóstolo Pedro é mais do que conclusivo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, aos vossos filhos, é a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 3, versículo 39. E ao comentar essa passagem, a promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecostes, mas também para todos que crescem em Cristo Jesus durante toda essa época. O batismo no Espírito Santo com o poder que acompanha não foi uma ocorrência isolada, sem repetição na história da igreja. Não é somente a Bíblia que nos está a atestar esta verdade, pois a própria história comprova a realidade do Pentecostes em todas as eras ou todos os anos. E nós precisamos buscar o avivamento em nós. As marcas do verdadeiro avivamento têm algumas peculiaridades. Primeiro, na sua emocionalidade, o livro de Atos descreve uma igreja que vive no mover do Espírito Santo. Depois você lê em sua casa em Atos capítulo 2. Primeiro, perseverança na palavra. Todo avivamento autêntico está centrado em Cristo, na sua palavra. O surgimento de doutrinas antibíblicas é um sinal de que não há pureza em alguns movimentos. Perseverança na palavra. Segundo, perseverança na comunhão. Uma igreja avivada pelo Espírito do Senhor vive como um corpo bem ajustado. Conforme 1 Coríntios 12, 12. O Espírito gera unidade, João 17, 21. E as discórdias e as facções são obras da carne, conforme Gálatas 5, 19 e 21. Os irmãos sabem. Os irmãos já ouviram sobre isso. Gálatas 5, 19 e 21 fala sobre as obras da carne. A firmeza na oração. Sem oração não há avivamento. E é a comunhão com Deus que desencadeia todo o processo da renovação espiritual. Quarto, dedicação a missões. Não existe avivamento autêntico se a igreja não está fazendo missões. De acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, o poder do Espírito habita no crente para pregar o Evangelho, para ser testemunha. O poder de Deus está aí dentro de você, deixa sair, deixa fluir. A ação social. É interessante observar que todos os avivamentos trouxeram consigo a ação social. Fundação de orfanatos, preocupação com os idosos, preocupação com os marginalizados. Isso é bíblico, está em Atos capítulo 9, versículo 36. E a igreja será arrebatada. Falamos sobre as parábolas das 10 virgens, mas especialmente as 5 prudentes. Traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus. Ungida pelo Espírito Santo. Você tem a unção do Espírito Santo. Deixa fluir. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados, preparados para ouvir o toque da trombeta na ocasião do arrebatamento da igreja. Vamos nos preparar. E a conclusão? O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido de poder de Deus. Que nosso ministério mude quando você e eu estivermos cheios do Espírito Santo. Ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, de unção e de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus e seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado no poder do Espírito Santo.
Nós temos o exemplo de Pedro. Um homem natural igual a nós. Que nós falamos para os irmãos seguir o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus, faça o que Jesus falou. Mas nós vemos na palavra o exemplo de Pedro também. Nós podemos seguir o exemplo de Pedro não na parte negativa, mas na parte positiva. Como foi cheio do Espírito Santo. É essa a lição de hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito de Pedro, do seu ministério, do avivamento que ele participou? Alguma dúvida dentro dessa lição? Amém? Todos entenderam? Oh, glória! Se não entenderam, eu vou começar fazendo de novo uma aula. Vocês não entenderam. Mas eu queria que os irmãos entenderam pela palavra. Os irmãos têm o Espírito Santo de Deus. E com certeza os irmãos que amam a palavra vai consultar a palavra, vai buscar a Deus de todo o seu coração. E com certeza você vai ser uma testemunha viva de Jesus Cristo. Você vai orar, os enfermos vão ser curados. Você vai pôr as mãos sobre os enfermos. Você vai orar e os demônios vão sair. Você vai orar, o seu vizinho vai ser salvo. Seu pai vai ser salvo, sua mãe vai ser salvo, seu primo, seu parente vai ser salvo. Porque a oração move o braço de Deus. Quando você busca Deus, se enche do Espírito de Deus, pode fazer uma obra poderosa através de você, porque você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos Jesus no coração. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. E coloque-se dentro de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar para os enfermos serem curados. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar e receber a resposta agora. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ser curado. Eu tenho uma enfermidade aqui que no meu coração que está difícil. Jesus, eu quero ser curado dessa enfermidade. Me cura agora pela tua palavra. E Deus que conhece o teu coração, Ele pode te curar agora. Oremos. Querido Deus, querido Pai, ao estudar essa lição sobre Pedro, Pai querido, nós entendemos que nós precisamos ser transformados em glória pelo seu poder que opera em nossas vidas. Jesus Cristo habita em nosso coração, Pai. Nós temos o selo do Espírito Santo, Pai. E nós queremos que a tua obra se cumpra em nós, pelo teu poder que opera em nós. É a tua palavra que diz, papai querido, é a tua palavra que nos ensina, que nos orienta. Limpa-nos pela tua palavra agora, Senhor. Som do nosso coração agora, Senhor, e tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, toda raiz de amargura, toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, tira do nosso coração agora e coloca a tua palavra, pelo teu poder que opera em nossas vidas, Senhor, pois tu és o mesmo Deus que opera, Senhor, pela tua palavra. Realiza o teu milagre, você vai curando as enfermidades físicas, as enfermidades emocionais, Pai, as enfermidades espirituais, cura pelo teu poder, Senhor, porque tu és Deus que sabe de todas as coisas. E nós, como igreja, como povo de Deus, nós clamamos pelo avivamento, Senhor. Nós queremos sim que haja cura, que haja batismo, que haja libertação, que haja milagre, que haja prodígios, Pai, em nosso meio, porque esta obra é santa. E este povo é santo, Pai, pela tua palavra. Coloque em nosso coração, Pai, fome e sede pela tua palavra. Coloca, meu Deus, pelo teu poder em nosso coração, desejo de buscar a tua face enquanto é dia, enquanto é hora, enquanto é tempo. Porque o mundo jaz no maligno, Senhor. O mundo tenta nos enganar, Pai. Mas desfaz toda a força do inimigo contra a minha igreja, Pai. Contra o meu povo, contra a minha família, contra os meus filhos. Desfaz toda a influência maligna do inimigo, Pai, contra a nossa comunidade, contra os nossos obreiros, contra nossas famílias.
pelo teu poder que opera nas nossas vidas, ó Pai, porque nós queremos cura, nós queremos avivamento, nós queremos libertação, nós queremos renovação, nós queremos o teu agir em nosso meio, Pai querido, porque a tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E aqui está a igreja, aqui está a noiva do Cordeiro, e tu pode encher, tu pode batizar, tu pode conceder os dons espirituais para a edificação do teu povo, Senhor, na terra, antes do arrebatamento da igreja, ó Pai, que nós cremos que tu pode realizar esta obra, Pai. Então, em nome de Jesus, realiza o teu milagre em nós, e o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.